Queridos alunos, boa tarde. A nossa primeira aula de hoje, matemática. Continuamos falando de probabilidade e estatística. Vamos pegar o nosso livro didático? Peguem aí o seu livro, página 207. Eu deixei aí para vocês também no seu esquema de estudo um videozinho, tá? Tá aí o link para que você assista o vídeo. Então vamos lá? Eu vou começar com a leitura para que você entenda o que é para ser feito. Não para que você entenda o conteúdo, porque esse nós já falamos, já explicamos. Então eu vou ler a atividade. Vamos lá? Interpretação de gráficos. Em 2016, os Jogos Olímpicos foram realizados no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. 4 anos antes, em 2012, foram realizados na Inglaterra, na cidade de Londres. Veja as informações do gráfico a seguir. Então, leitura de gráfico, prestem atenção. Então, nós temos aí o nosso gráfico, tá? De 0 a 20, as medalhas, a quantidade de medalhas está escrito assim: Medalhas Olímpicas do Brasil em Londres em 2012 e Rio de Janeiro em 2016. Londres nós temos da cor verde e o Rio de Janeiro na cor, eu diria que é um rosa, tá? Você pode até discordar, né? Achar que é um lilás, um grená, mas é uma cor assim, um rosa mais forte. Então nós temos aí. Em Londres, a quantidade de medalhas de ouro foi apenas 3. No Rio de Janeiro, 7. De prata, em Londres, foram 5. No Rio, 6. De bronze, em Londres, foram 9. No Rio, 6. Total de medalhas em Londres, 17, no Rio de Janeiro, 19. Então, vamos lá. Agora pergunta assim para você. Qual é o título do gráfico? Qual nome ele deu para esse gráfico? Nós já vimos gráfico, nós já falamos de gráfico. Então, ele quer que você agora coloque aqui o título dado a esse gráfico. E ainda explica assim, explique do que se trata o gráfico. Então, você vai colocar o nome e do que se trata, ok? Vamos para a letra B. Na letra B, que já está na página 208, fala assim: para cada tipo de medalha existem 2 informações, não é verdade? Em Londres e no Rio de Janeiro. Então tem 2 informações. Ele fala assim: explique o que significam as barras verdes e as barras roxas. Aí ele chama de roxa, tá vendo? Então, você tem lá a verde e a roxa. Ele quer saber de você o que significa cada uma delas. Então, você vai lá no gráfico, olha o que significa. O que quer dizer aquela barra verde? E a roxa? Ok? E você vai escrever no seu livro aí. Tem um espaço suficiente para escrever no livro. Então, não precisa fazer no caderno, tá, gente? Letra C. Com as informações contidas no gráfico, qual a quantidade de medalhas do Brasil nos 2 Jogos Olímpicos? Tem lá a quantidade, tá? Tanto em Londres quanto no Rio de Janeiro. Então, ele tem aí para você uma tabela. E aí ele quer que você coloque em Londres quantas de ouro, quantas de prata, quantas de bronze e o total. Tanto o total de Londres quanto o total do Rio de Janeiro. E a soma. Ele quer que você faça um total, uma soma total. De quantas medalhas de ouro, tanto em Londres quanto no Rio de Janeiro. De prata, tanto em Londres quanto no Rio de Janeiro. Bronze. E o total geral ele ainda quer que você some. Ou seja, somando a quantidade de medalhas ganhadas em Londres e a quantidade de medalhas ganhadas no Rio de Janeiro, qual é o total de medalhas o Brasil conseguiu nessas 2 Olimpíadas, nesses 2 campeonatos? Letra D. O que você pode concluir sobre as informações contidas no gráfico?
as informações que estão lá. O que você pode responder a respeito dela? O Brasil foi muito bem, era o primeiro colocado. Não, o Brasil não foi bem. O Brasil foi um desempenho, né? Aumentou o empenho, diminuiu o desempenho, melhorou a quantidade de medalhas, reduziu, não sei. É você quem vai falar o desempenho do Brasil nos 2 campeonatos, comparando-os e falando o que você achou desse empenho do Brasil nessas competições. Depois ele fala para você assim, na letra I: em que ano será realizada a próxima Olimpíada? Você sabe onde ela será realizada? Vendo? A turma do 5º ano do ano passado tinha essa informação assim, né? Bem, esse ano você também tem essa informação, até porque foi bastante divulgado. Então, pense um pouquinho onde vai ser, né? Na verdade, onde deveria ter sido e onde será, né? E que ano será, para quando foi transferido. Todos esses detalhes você vai colocar aqui. Depois nós temos a página 209. Na página 209 fala assim para você, atividade número 2. Os alunos do 5º ano de uma escola realizaram uma pesquisa com todos os alunos do ensino fundamental 1 da escola, com o objetivo de saber qual dos 2 idiomas eles gostariam de aprender, inglês ou espanhol. Para isso, organizaram um questionário com 2 perguntas. Em qual ano você estuda? E aí tem as opções. Depois ele fala, qual idioma você gostaria de aprender? Escolha uma só alternativa. Aí tem aqui. Agora ele tem o resultado dessa pesquisa. Ele fala para você, veja como foram registradas as respostas dadas pelos alunos dessa escola, né? A de cima aqui, ó, é pessoal, você viu, né? Você. Agora o resultado da pesquisa. Quando você já respondeu as suas opções, a sua série e qual idioma você gostaria, você viu a tabela e agora você vai responder as questões a seguir. Então tem assim, observando a tabela, responda. Quantos alunos de cada ano responderam à pesquisa? E aí você tem o resultado, você coloca aqui. Depois pergunta, qual é o idioma preferido pela maioria dos alunos da escola? Você coloca lá. Depois, quantos alunos responderam à pesquisa? É só você somar, né? Você vai saber. Porque como assim só somar? Você soma quantos preferiram inglês, quantos preferiram espanhol, independente do ano. Você vai somar todos os anos, do 1º ao 5º, e depois quantos preferiram espanhol também do 1º ao 5º. E você vai achar quantos alunos responderam às pesquisas. Atividade número 3, tá assim, em seguida, construíram um gráfico, fizeram a pesquisa, tiveram as informações e agora construíram um gráfico. O gráfico deles ficou assim, ó, preferência de idioma. Olha que mosquitinho chato, né? Temos aqui, 1º, 2º, 3º, 4º e 5º. Eles também fizeram 2 barras. Os alunos que preferiram inglês colocaram de azul. E os alunos que preferiram espanhol colocaram de laranja. Então tá assim, observando o gráfico, responda. Em quais anos o idioma inglês foi o mais votado? Em quais anos o inglês foi o mais votado? Então você olha aí, ó. Você tem inglês de azul, espanhol de laranja. Então observa isso, não troca não. Depois ele pergunta assim,
Em qual ano o idioma espanhol foi mais votado? Depois, qual foi o idioma escolhido pela maioria das classes? Olhando apenas para o gráfico, é possível afirmar qual o idioma preferido dos alunos desta escola? Justifique. Só de olhar para o gráfico aqui, você consegue perceber? Claramente, né, gente? Então, você vai responder aqui e essa é a nossa atividade de matemática para a aula de hoje. Falando de probabilidade e estatística, falou mais de estatística do que de probabilidade, né, gente? Então, aqui está a nossa atividade de estatística. Você fez a leitura dos gráficos, você respondeu as questões e acaba aqui a nossa aula. Tá? Simples, super fácil, né? Atividades as quais nós já vem fazendo, tem tempo, então não é novidade para ninguém. Eu espero que esteja tudo bem. Até a nossa próxima aula. Tchauzinho.